Então, na noite de hoje, nós vamos abordar o capítulo 2, que é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Uma coisa que me veio na cabeça é assim, sempre quando está no final do ano, o que a gente costuma fazer? Refletir, né? O que nós fizemos no ano? Ai, meu Deus, fui por um caminho que não era tão bom, não posso mais, no ano seguinte, ir pelo mesmo caminho. Nossa, eu fiz tal coisa, eu também preciso melhorar. Então, no final do ano, tem essa reflexão. E no começo do ano, a gente precisa tentar colocar em prática toda aquela reflexão. E esse capítulo aqui, pode-se dizer que seja a base para todos esses nossos planos, essas nossas vontades, intenções. E onde entra o Espiritismo nisso, nesses planos? É que ele vem explicar de uma maneira muito fácil, muito clara, para que possamos, sim, conseguir realizar aqueles nossos planos. E esse capítulo aqui, ele está no comecinho, não é por acaso. E nós vamos abordar, na noite de hoje, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. E esse capítulo aqui, ele começa da seguinte maneira. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E continuou. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Insistiu. Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, diante disso, a gente começa a desenvolver o nosso raciocínio. E o que Jesus quis dizer quando respondeu isso para Pilatos? Quis dizer sobre essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações no homem na Terra. Então, voltamos àquilo. É realmente a base para todos os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque todas as máximas dele partem daí. Então, quando ele veio e trouxe, né, um ensinamento em uma hora, um ensinamento num outro momento, dessa forma ou daquela forma, tendo por base sempre a vida futura. E na época, os judeus, eles tinham uma visão muito limitada, as ideias eram muito confusas. Por quê? Porque eles acreditavam vagamente em anjos. Eles acreditavam que os anjos eram seres da criação de Deus privilegiados. Só que mal sabiam eles que nós podemos nos tornar anjos e compartilharmos dessa felicidade. Então, o que aconteceu? Diante desse raciocínio deles, eles tinham qual outra prática? Se eu venço os meus inimigos, se eu tenho um retorno financeiro, logo, para Deus, eu estou no caminho certo. E se eu for derrotado ou tiver alguma coisa que atrapalhe ali na questão de posses e tudo mais, é um desagrado a Deus. Então, eles tinham essa ideia de raciocínio, como se fosse aquela barganha, né, que Deus... Eu vou tirar a condição financeira, então logo você entende que você está no caminho certo. Se você tiver alguma perda, Deus está me castigando. E para eles era por conta dessa questão material. Foi quando Moisés, diante desse cenário, trouxe lá os 10 mandamentos
daquela maneira condizente com o raciocínio da época. E Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso, com essa fala sobre meu reino não é deste mundo. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Então, e o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para compreender a verdade. Então, o que aconteceu? Jesus, lá na época, claro, eles não iriam compreender, né, se Jesus viesse falar coisas bem profundas e bem amplas. Então, ele deu aquele gostinho, né? Soltou lá um pouquinho. E isso já era difícil de ser compreendido na época e hoje não é diferente, tá? Muitos ainda deturbam esse pensamento, essa linha de raciocínio. Então, o que aconteceu? Jesus, julgando que não era conveniente passar ainda naquele momento todo o conhecimento, é onde nós sabemos que depois veio o Espiritismo para explicar com muito mais clareza esses ensinamentos de Jesus. E com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. É o que nós presenciamos aqui com muita frequência. Porquanto são testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases todas, em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida, pela clareza que o Espiritismo traz, a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Ou seja, você não precisa ter uma intelectualidade muito alta, igual nós até ontem no Evangelho conversamos sobre isso. Ou seja, tá para todos. Pela clareza que se tem, o Espiritismo consegue trazer para que todos tenham oportunidade de compreender esse ensinamento. E quando traz os fatos que demonstram e tudo mais, eu vou trazer aqui num ponto... Calma aí, Marcelo. Não, só um minutinho. Nada mais do que o quê? Um depoimento de alguém que estava aqui, como nós, como a rainha de França. Ela desencarna como todos nós vamos desencarnar. E do lado de lá, ela traz um testemunho que ela viveu na pele. Eu podia ter colocado esse áudio aqui, que vocês vão escutar no final. Mas para não acontecer de dormir, então eu vou colocar logo no começo, para aproveitar que está todo mundo acordado. Tá bom? Então, Marcelo, por favor. Quiserem fechar os olhos para realmente prestar atenção na mensagem, que ela é muito profunda. Pois bem, então, um relato, né, do que a rainha de França, da maneira que ela vivia aqui, achando que quando ela passasse por outro lado, iria conseguir obter ainda tudo aquilo que se tinha. Quando, na realidade, ela se deparou com uma dura realidade. Então, essa oportunidade que a gente acaba tendo aqui, né, de absorver o conteúdo, esse ensinamento, o que o Espiritismo traz com tanta clareza, isso daí já traz um certo conforto, já acende aquela luzinha, né, de alerta, para que hoje a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, os nossos atos, né, as atitudes e tudo mais. Para quê? Para quando chegar do lado de lá, né, a gente conseguir ter uma realidade diferente daquela que a gente, caso tenha um comportamento não muito bom, teremos. Agora aqui, vocês sabem quem é? Quem? Não.
Vou ajudar, tá? Pôncio Pilatos. Aquele mesmo que Jesus, vem aqui. Por quê? Porque ele, na época, era governante, né, o governador de lá, prefeito. Então, agora, trazendo a figura de Pôncio Pilatos para o nosso raciocínio espírita. Pela visão espírita, Pôncio Pilatos é analisado menos como um vilão absoluto e mais como um espírito em processo evolutivo, responsável por uma grave omissão moral diante de um dever de consciência. Nós somos um pouco parecidos com isso daqui? Né? Não precisa nem ser muito claro. Vamos continuar. Especialmente em obras psicografadas por Chico Xavier, com autores espirituais como Emmanuel e Humberto de Campos, Pilatos aparece como um administrador romano culto e inteligente. De novo, inteligente, como ontem nós vimos, mas fraco moralmente. Que sabia da inocência de Jesus. E mesmo assim cedeu à pressão política e popular para preservar o cargo e evitar conflitos em Roma. Ou seja, o ponto central não é a crueldade, mas omissão e covardia moral. E isso, se fizer uma reflexão, aquela de final de ano, mas se fizer uma reflexão interna, cada um, né? De vez em quando a gente se depara com uma realidade bem parecida. E quando se fala que um espírito em processo evolutivo, não é nada diferente do que nós. O simbolismo de lavar as mãos. A tentativa ilusória de fugir da responsabilidade moral, a negação de que não decidir também é uma decisão. O fato de você, eu não vou decidir. Você já está decidindo que não vai decidir. Então, isso daqui, o que ele fez? Nada mais fez do que esse simbolismo. Vou lavar a mão, ele tentando se isentar. Ó, povo, se é isso que vocês querem, eu vou fazer a vontade de vocês, lavo as mãos, achando que por esse simbolismo, esse fato, ele iria se isentar de qualquer responsabilidade, sabe? Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do povo, só que ele tinha em mãos a decisão e ele decidiu por não decidir. Na visão espírita, ninguém se exime das consequências espirituais de seus atos, mesmo quando age por medo, conveniência ou pressão externa. Aí é onde entramos. Quantas vezes também não lavamos as mãos? De novo, naquela reflexãozinha nossa, ontem mesmo, vi uma injustiça terrena, podia ter ali evitado alguma coisa, podia ter ajudado, não, mas não é comigo. Até me veio na cabeça, ontem, e veio agora de novo, eu vou usar como exemplo, tá? Pegar o gancho desse lavar as mãos. Vou dar um exemplo, espero ser feliz nesse exemplo, tá? Mas é assim. A Paula leu agora sobre caridade. Então, eu vou chegar, não vou usar pessoa A, pessoa B, eu vou usar o centro. Então, eu chego no centro e falo assim, eu gostaria de ser voluntário. Ah, tá bom. Pode ficar tranquilo que depois eu te dou um retorno para você vir tal dia e ser voluntário. Eu fico tranquilo porque eu já alertei que eu gostaria de ser voluntário. Mas por algum motivo, o lado de lá, o centro, ele não me contactou para mim ser voluntário. Caiu no esquecimento. Eu lavando as mãos, qual a atitude que eu tenho? Eu fiz a minha parte. Se não me chamaram, mas eu fiz a minha parte. Eu estou disponível, basta me chamar. Se eu não for e agir, ó, você esqueceu de me chamar, ó, me lembra, quando que é? O fato de você omitir aquilo,
você está lavando as mãos. Eu estou usando esse exemplo, mas no nosso dia a dia tem inúmeros exemplos. Eu estou falando de uma maneira geral e para mim também, tá? Serve de alerta. Continuando, agora eu preciso da ajuda de vocês. E vamos usar de exemplo eu mesmo. Meu nome é Rodrigo. Eu ia colocar Rodrigo Marcelo Quitão. Quitão eu coloquei entre parênteses, porque é meu apelido. Então, é só uma brincadeira aqui. Então, meu nome é Rodrigo. Sou homem. Sou casado. Tenho 2 filhos. Tenho uma casa. Sou funcionário. Sou pobre. Tem alguma coisa de errado nisso daqui que está escrito? Tem? Não, tá tudo certo. Na visão terrena. Quando a gente olha por um outro ângulo, pela visão espiritual, como é que seria o certo de falar? Meu nome é Rodrigo. Alguém gostaria de chutar? Como é que seria? Tá todo mundo com medo. Então vamos lá, eu vou dar o pontapé inicial, tá? Estou como Rodrigo. Por quê? Porque nessa encarnação, eu estou como Rodrigo. Como é que eu era na encarnação passada? Não sei. Como é que eu vou ser na próxima? Também não sei. Mas hoje, eu estou como Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Hoje eu estou como homem. Nessa encarnação, eu estou como homem. Eu estou casado. Estou com 2 filhos. Eu não tenho 2 filhos, porque eles não têm a individualidade deles. Então, eu estou nessa encarnação com 2 filhos, para ajudar a educar, para ajudar a cuidar, para ajudar a orientar. Então, eu estou com 2 filhos. Estou com uma casa. Por quê? Eu não tenho uma casa. Porque quando eu for para o lado de lá, eu vou levar a casa? Não vou. Então, neste momento, eu estou com uma casa. Sou funcionário? Estou como funcionário. Sou pobre? Estou como pobre. Por que eu coloquei esses 2 aqui? Porque muitas vezes essas situaçõezinhas acabam gerando uma certa revolta, um certo desconforto. Se tiver ali com aquela vaidade um pouco mais elevada, aquele orgulho um pouco mais assim, é aonde é o gatilho para uma inveja, para um gatilho para alguma outra coisa que vai prejudicar a sua encarnação atual. Então, isso é só uma fase. É só uma fase nessa encarnação. É só uma fase na sua jornada inteira como espírito imortal, que passamos por diversas encarnações e vamos continuar passando por muitas e muitas. Então, alguma situaçãozinha, lembrando que é só dessa encarnação atual e linka com o ensinamento de Jesus. Agora eu vou mostrar um detalhe que, assim, eu não sei se aqui é muito normal, mas eu vou falar do Brasil. Pelo menos lá em São Paulo, é muito frequente que se escuta isso, que é o famoso: você sabe com quem está falando? E mais, sabe quanto dinheiro eu tenho? Quem são os meus amigos? Qual o cargo que eu ocupo? Quais escolas eu frequentei? Aí você vê que a pessoa vai diminuindo com toda essa pompa, né? Vai diminuindo. Tanto é que quantos títulos eu tenho? E aqui bem pequenininho é quem foi o meu avô. Só que isso acontece muito frequente. Seja dessa maneira ou seja assim. Opa! Isso daqui no Brasil se chama dar uma carteirada. Eu infringi uma lei, eu desrespeitei, eu fiz, desfiz.
A polícia, no papel dele, na função, né, do policial, vai e aborda a pessoa como qualquer outro cidadão. Ó, você sabe com quem você está falando? Coisa que é um juiz, desembargador ou sei lá o que, se acha acima da lei, acima de todos. Ó, você sabe com quem você está falando? É como se, né, tá enganando só naquele outro slide, só na visão terrena. Mas na questão espiritual tá ali acumulando. Mesma coisa em outro cargo. Ou então essa. O senhor furou a fila. Você sabe com quem está falando? Pô, peraí. O que faz ele, nesse caso, ou aqui, ou aqui, ser melhor do que o outro quando você amplia o seu horizonte de visão? Aí entra naquilo, não olhar de uma maneira micro, visão terrena, mas de uma maneira macro, vida futura. O que isso equivale? E diante desse raciocínio continuando, vamos tentar trazer hoje esse assunto para o nosso dia a dia, de uma maneira atual. E o meu reino não é deste mundo pode ser aplicado de forma muito prática no cotidiano, ajudando a orientar decisões, atitudes e até maneira como enfrentamos as dificuldades. E como é que a gente pode fazer isso? Diante de perdas e frustrações, qual poderia ser a nossa linha de raciocínio para amenizar isso? Quando algo material se perde, dinheiro, status, um cargo, bens, esse ensinamento, meu reino não é deste mundo, nos lembra que nada disso é definitivo. E como é que a gente faz esse item na prática? Sofremos, mas evitamos o desespero. Buscamos aprender com experiência, em vez de nos revoltar. E desenvolvemos resiliência e desapego. Então, esse é um item. Qual que seria o próximo item? No ambiente de trabalho, coisa que todos nós também compartilhamos. E como é que a gente tem que ir na linha de raciocínio? Ambição, competição e vaidade são comuns no ambiente de trabalho. Jesus nos convida a outro tipo de reino. E na prática, como seria? Agir com honestidade mesmo quando ninguém vê. Aí é onde entra a gente ter a nossa consciência ali, sempre de olho nos nossos atos, lembrando que a gente pode enganar, né, alguém do lado, também ali na mesma situação nossa, mas enganar na questão da espiritualidade não tem como. Não passar por cima dos outros para vencer. Você ganha hoje, perde amanhã. Entender o trabalho como meio de crescimento moral, não só de ascensão material. Qual outro ponto do nosso dia a dia que poderíamos ter de atenção? Nos conflitos pessoais, também todos nós convivemos com muitas pessoas. Brigas, ofensas e ressentimentos geralmente nascem do orgulho. Então entra naquilo, quando um não quer, dois não briga, né? Então, quando um não quer, dois não discute, e por aí vai. E na prática, como é que a gente pode fazer? Perguntar a si mesmo, isso terá importância espiritual? Exercitar o perdão, lembrando que todos estamos em processo de aprendizado. Nós e o outro que está logo na nossa frente, nesse convívio. Priorizar a paz interior em vez de ter razão. Vamos mais um pontinho também para ajudar? Diante das desigualdades da vida, o Espiritismo explica que nem todos começam do mesmo ponto. Eu coloquei aqui, lei de causa e efeito. Lembrando que todos nós fomos criados simples e ignorantes como espíritos.
Só que, quando fala assim, não começa no mesmo ponto, é porque cada um está num estágio evolutivo, cada um está com uma condição financeira diferente da outra, questão física, e N situações que nós já vimos por aqui. Então, é por esse ponto, tá? De raciocínio. E na prática, como é que a gente pode praticar meu reino não é deste mundo nas desigualdades da vida? Evitar inveja e comparação excessiva. Lembrando aquilo do outro slide, sou funcionário, sou pobre, é momentâneo. Cultivar gratidão pelo que se tem. Desenvolver compaixão por quem sofre, praticando a caridade material e moral. Por quê? Hoje quem pode estar sofrendo é o outro, amanhã é você. E se você estiver sofrendo, você também não gostaria que o outro fizesse algo, né? Então, e nas escolhas diárias? Vamos lá. Cada decisão pode ser vista sob 2 prismas, o material e o espiritual. Não tem como fugir. E na prática? Escolher agir com amor, mesmo quando é mais difícil. Renunciar a pequenas vantagens que ferem a consciência. Pensar, isso contribui para quem eu estou me tornando como espírito? Então, naquelas nossas decisões, e aí? A ou B? O que eu faço? Isso ou aquilo? E no sofrimento e nas provas? Estamos num planeta de provas e expiações. Não tem como fugir disso. Quando a dor chega, esse ensinamento oferece consolo. Na prática, encarar a dor como temporária e educativa, não como punição eterna. Temporário é aquilo, é uma encarnação. E educativo é aquilo, a gente aprende muito, seja com coisas boas ou coisas ruins, né, ou não tão boas assim. Então, tudo é educativo. Buscar crescimento interior, paciência e fé. E lembrar que a vida verdadeira continua além do corpo. Em resumo, esse meu reino não é deste mundo. Colocar valores morais acima dos materiais. Construir a paz interior em vez de poder exterior. Viver na terra com responsabilidade, mas olhar voltado para o espírito. Aí nós linkamos também num outro ponto, que é muitíssimo importante, que é a realeza de Jesus. Como é que a gente pode explicar essa realeza de Jesus? Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? E aí? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias, quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Ele conseguiu fazer isso? Sim. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posterioridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que as que cingem na coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. Ou seja, essa primeira, ela permanece por tempo após tempo, após tempo, após tempo, que é aquela que Jesus deixou para nós. Enquanto essa outra, joguete das vicissitudes, é aquele áudio que nós escutamos. É momentâneo, é aquele momento. Para o lado de lá, muitas vezes aqui está num grau elevado, chega lá, está bem lá embaixo. E sob este aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os ponteados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo.
Aqui é o nosso planeta Terra. Hoje em dia, parece que não está desse jeito. Está pegando fogo, né? Nossa Senhora. É uma situação aqui, outra ali, e você fica naquele momento que você fala assim, meu Deus, chega a ser assustador. E aqui, quando você olha todos os países, você vê essas divisões territoriais. Como o seu Júlio comentou até no outro dia, quem que fez essas divisões? Nós mesmos. Só que, hoje em dia, a gente acaba vendo um conflito tão grande. É aqui em cima, brigando aqui embaixo. É de um lado, brigando do outro. Mas tudo isso, a gente começa a ver que parece que eles vão viver por toda a eternidade fazendo todas essas coisas que nós vemos. Quando, na realidade, eles também vão desencarnar assim como nós. Só que tem as atitudes que chega a ser assustador. Só que para isso, para a gente não chegar aí, pelo amor de Deus, elevar a nossa visão, que é o que a gente está vendo até agora. Não olhar tanto de maneira micro, olhar de maneira macro. Ligando o raciocínio com vida futura, com os ensinamentos que nós estamos vendo aqui, e sabendo que tudo isso é passageiro. O que nós estamos vendo hoje em dia acontecer aqui com esses países, já aconteceu, vai se adaptando, vai se melhorando. Naquele primeiro contato você fala, meu Deus, onde que isso vai parar? Só que lembrando que todas essas situações fazem parte do processo educativo. Aí partimos para o ponto de vista. Quem está certo e quem está errado? É o de verde ou de roxo? Quem está certo? Quem está errado? Os dois estão certos. Correto? E se eu fizer isso? E agora? Quem está certo? Vocês, o de verde. Uma ideia clara e precisa da vida futura pode fornecer uma fé inabalável no futuro. Essa fé pode ter consequências imensas na moralização dos homens, especialmente quando muda o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Então, sem essa barra, quem está certo, quem está errado, quando você coloca essa barra, fica com clareza. E essa barra aqui é o ensinamento que Jesus trouxe para nós. Ele trouxe, peraí, agora eu consigo enxergar com clareza. Então, basta sempre quando for enxergar, ter ali, meu reino não é deste mundo, vida futura. Por quê? Porque tudo depende do ponto de vista, aquilo que nós vivenciamos aqui. Um exemplo que, inclusive, está no próprio Evangelho, que é assim. Quando um pobre perde todos os seus pertences, o que acontece com ele? Fica desesperado. Não tem para onde correr, o que fazer, meu Deus, fica desesperado. E quando um rico perde um pequeno volume de dinheiro, o que acontece? Nada. Por quê? Porque aquele pequeno montante não é nada perto de toda a riqueza. Não estamos falando aqui de riqueza e de pobreza, mas a sensação. Um de desespero e o outro de tranquilidade. E isso a gente tem que linkar como? Vida terrena e vida espiritual. O da vida terrena é o pobre que perde tudo. Então, cada coisa que acontece já entra em desespero. Parei meu carro na rua, riscou o carro. Onde já se viu? A vida acabou para ele. Acabou. E por quê? Porque a preocupação é com aquele bem, aquele que ele conquistou ali. E o rico que perde um volume de dinheiro que pouco representa para ele age com tranquilidade. É quando alguém está ligado à questão da vida futura. Estou dirigindo, bati o carro. Perca total no carro, não tem mais conserto. A pessoa pode se desesperar como sendo pobre, mas pode pensar pelo outro lado. Ainda bem que eu estou vivo. Só o carro que foi embora. Só que isso acontece para todas as situações
das nossas vidas. Depende como a gente vai encarar. Se alguém pega e te ofende, vai de você. Ou você se desespera e reage, ou você chega e trata com normalidade. É a opinião dele, tranquilo. Mas isso é o que a gente precisa lidar, cada um de nós. E quando a gente parte para mundo espiritual e mundo material, nada mais é do que mundo espiritual, longo prazo, mundo material, questões de curto prazo, momentâneo, só aquilo. É isso que a gente precisa também sempre ter em mente. Aí, falando de questões materiais, e os bens terrenos? Deus não condena os bens terrenos. Ele não condena. E o que ele condena? É o abuso dos bens terrenos em detrimento das coisas da alma. Ou seja, é aquilo, é o valor que se dá, a preocupação que se dá, seja na questão material, porque assim, quando a pessoa pega e ela age, tá, de uma maneira ali momentânea, imediatista ou de curto prazo, ela acaba vivendo sempre de uma maneira conturbada. Quando aquele que se eleva e pensa com uma visão macro ou com uma visão ligada à vida futura, a esse ensinamento de Jesus, ele age sempre com tranquilidade, sabendo naquilo que ele mais tem que dar importância. E Kardec não passou despercebido e ele fez uma pergunta, a número 1018, a penúltima pergunta do Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E uma garantia ainda para nós que estamos estudando aqui, o que é? O que os Espíritos vieram responder? Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, outro conteúdo muito claro daquilo que nós estamos vendo. E diante desse cenário, o que seria isso? O cemitério. Aí é onde vem sempre a reflexão. O que é melhor? Ser ou ter? Não adianta nada. Inclusive ontem aqui, no Evangelho, que é sempre interessante, porque comenta-se as coisas, e eu já tinha preparado isso, Cristina, e eu lembrei, aí eu ia comentar ontem, eu falei, não, mas é assim, aqui, quem se encontra aqui? É o rei? É a rainha? É aquele que tem pouco dinheiro, que tem muito dinheiro? Não adianta nada se aqui eu desencarnei e eu sou aqui, ó, o mais rico do cemitério. Que adianta? Sou o mais rico do cemitério. Oh, muito bem. Sou o rei ou a rainha do cemitério. E aí? Então, essa imagem aqui também ajuda a gente a refletir. Tá? Tudo bem, alguém pode falar assim, não, mas aqui é cemitério, e se eu for cremado? Tá, mas a questão é só para simbolizar aqui, tá? Senão eu ia colocar um pozinho aqui. Mas é só para simbolizar aqui o quê? Aqui resume bem, ser ou ter. O ter, quando você desencarnar, o que acontece com tudo que você tem? Fica de coisas materiais. Agora o ser, né? O ter, o conteúdo interno, aquela consciência, onde entra a moralidade e tal, aquilo você leva. E quando você leva, o que acontece? Na sua próxima encarnação, vai te ajudar.
E na próxima encarnação, se você se preocupar em ser, você vai absorvendo mais conteúdo e numa próxima vai te ajudar mais ainda. Então você vai estar sempre acumulando situações para te ajudar a cada nova encarnação. Por quê? Porque a cada nova encarnação entra naquilo. Eu vou estar como tal pessoa, eu vou estar como de tal maneira. E o que a gente precisa tirar de cada encarnação é o ser. Então agora uma mensagenzinha para refletir, para ajudar aí na nossa caminhada do nosso dia a dia. É uma mensagenzinha que, assim, ela é curta, mas que faz a gente raciocinar, refletir internamente, e se a gente não tomar os cuidados necessários com essa divisão de material e espiritual, é o que a gente acaba pendendo, e se a gente não tiver força de vontade para voltar, é complicado. Um exemplo até que, com essa chuva que deu, né? Poderia-se muito falar o que? De casa eu não saio, né? De casa eu não saio. Então, pelo simples fato, chovendo, ventando, frio, eu vou. Por quê? Porque esse momento, para adquirir o conhecimento, é o se preocupar com o ser, que é o que vai te ajudar não só nessa, mas nas próximas também. Então, uma mensagenzinha para refletir, que é muito interessante, que é: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Então entra naquilo, material espiritual, um deslize, você acaba levando a sua encarnação de uma maneira que você pouco tirar proveito daquilo. Então, se a gente está tendo esse momento, né, de se deparar com esse conteúdo, sabe, frequentar estudo, frequentar, né, esses momentos de palestra, né, de apresentação, de como quer chamar, esse conteúdo que Jesus trouxe para nós, faz com que a gente acabe aí fazendo um pouco diferente do que essa pequena reflexão. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo momento, foi importante realmente para mim, espero que tenha sido para vocês também, e para toda a espiritualidade que também, sabendo, né, da noite de hoje, também vem aqui para aprender a ser. Tá bom? Então é isso aí, muito obrigado.